Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio, nona temporada do Mercado Flash. Eu sou o Humberto Ferreira, juntamente com o Igor Gonçalves, já sabem, vamos estar aqui até ao dia 2 de setembro, 114 episódios, para vos falar de tudo e mais alguma coisa, de coisas que nós achamos que vão acontecer e coisas que de repente aconteceram sem que qualquer um percebesse que aconteceu. 13 de maio, segundo episódio, e aliás, quero aproveitar este fórum para para ter a vossa opinião na caixa de comentários, que há aqui um grande dilema na redação do 00, que é: algumas pessoas acham que o arranque do nosso genérico tem um quê de música de batanetes. Há outras pessoas que dizem que não tem nada a ver. Há alguém que ouve e é capaz de dizer tem e depois não tem. O que é que vocês acham? Vou pôr só aqui os primeiros acordes, não é mais nada. Uma, duas batidas. É mais ou menos esta parte. Vocês acham ou não? Tem qualquer coisinha. Mas já agora digam lá na caixa de comentários. Não se esqueçam de subscrever também o nosso canal no YouTube. Temos uma meta bem alta para atingir até ao final desta edição do Mercado Flash. 60 mil subscritores no nosso canal do YouTube até ao final do Mercado Flash. Se os números forem crescendo em catadupa, nós vamos propor aí algo arrojado para fazermos no último dia do mercado de transferências e, portanto, contamos muito com a vossa ajuda. Vamos avançar já sem demoras para falar dos jogadores, que é disso que vocês querem, e não estão muito preocupados com aquilo que nós dizemos antes, por isso vamos lá. E começamos por falar sobre o Sporting. Há aqui boas notícias relacionadas com o emblema de Alvalade, porque hoje os jornais desportivos dão nota de que a equipa do Arsenal está preparadíssima para quase que levar de uma assentada 3 jogadores do Sporting para os Gunners. Falamos de Gyökeres, Diomande e também de Francisco Trincão. Gyökeres ou Gyökeres ou quiserem. O goleador, o homem que marca a toda a gente e mais alguma e marca golos que se farta. Viktor Gyökeres pode estar então de regresso ao futebol inglês. Hoje o jornal recorda a nota de que o principal scouter da equipa do Arsenal, o responsável pela construção ideológica dos jogadores também e da ideia de jogo que Arteta tem, estamos a falar de James Ellis, terá estado no derby da capital para o jogo entre o Benfica e o Sporting, já para perceber como é que vai a equipa de Mikel Arteta a fazer este ataque ao Sporting. Ora, Gyökeres tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, é este o valor, contrato até 2028, mas naturalmente a especulação de que, não tendo saído no ano passado, houve promessa de Frederico Varandas que Gyökeres poderia sair nesta janela de transferências pelo valor abaixo da cláusula. Ainda assim, o Sporting não abdica de vender o jogador por menos de 80 milhões de euros. É este o valor que os Leões colocam em cima da mesa para juntar a essa dimensão dos milhões que o Arsenal vai dar ao Sporting, aos milhões que vai dar a Gyökeres. Estamos a falar de um ordenado a rondar os 8 milhões e meio de euros. 8,3 milhões por época que Gyökeres deverá receber nos Gunners, assinando um contrato por 5 temporadas. Havia 2 nomes fortes que o Arsenal queria tentar fechar. 2, só ia fechar um para o ataque. Ou Viktor Gyökeres ou Benjamin Sesko do Leipzig, mas o avançado sueco do Sporting é mesmo a preferência dos Gunners de Londres para levarem. Os outros 2 nomes, Diomande e Francisco Trincão, são cenários bem mais difíceis, ainda assim que o Arsenal está a tentar sensibilizar primeiro os jogadores e depois o Sporting. Tudo porque o Sporting também pretende renovar com os 2 jogadores, com Diomande e também com Francisco Trincão, casos completamente distintos. Diomande é um jogador que tem contrato com os Leões também ainda bastante longo. O contrato sendo ele mais curto do que Gyökeres, é contrato até 2027. O Sporting tem aqui 2 anos de contrato. A cláusula de rescisão de Osman Diomande é de 80 milhões de euros. O Sporting não quer vender os jogadores, mas já há aqui este cenário de que o jogador vai entrar num período em que ou renova
ou vai ter que ser vendido para ser vendido por uma cláusula alta, por um valor alto. Há aqui uma espécie de pau de dois bicos, numa época absolutamente de afirmação depois da saída de Coates por parte de Osman Diomande, 45 jogos no Sporting esta temporada, antes de terminar a época, um valor que de resto vai fazer com que os Leões, como o Igor disse ontem, terão de pagar mais dinheiro ao Midtjylland também por esta mexida. O Sporting não quer vender Diomande, mas este cenário de ter apenas mais 2 anos de contrato pode colocar o Sporting numa posição fragilizada. O mesmo acontece com Francisco Trincão. Francisco Trincão é jogador que tem contrato com o Sporting também até 2027 e o Arsenal joga com Francisco Trincão num outro tabuleiro. Estamos a falar de um jogador com uma cláusula de rescisão bem mais baixa, 60 milhões de euros. O valor não é impossível para os colossos mundiais. O jogador tem 25 anos. O Barcelona chegou em determinada altura até estar a equacionar este regresso de Trincão porque tem uma cota desta percentagem. O passe não está todo a pertencer à equipa do Sporting. O Sporting quer renovar com o Trincão, podendo ter, ou melhor, o passe está todo no Sporting. O Barcelona tem uma percentagem também de recompra, uma recompra mais baixa, se quiser, a equipa do Barcelona até determinado momento. E com Francisco Trincão, o Sporting quer seduzir o jogador com uma renovação, aumentar o contrato e dar-lhe a camisola número 10. É este o caminho que o Sporting tem montado para tentar sensibilizar esta renovação de Francisco Trincão. A equipa do Arsenal tem o alicerce, ou tem o aliciante financeiro, com um ordenado a duplicar aquele que ele recebe no Sporting, a rondar os 3 milhões de euros e um regresso à Premier League depois de ter estado no Wolverhampton para Francisco Trincão. Está a fazer uma época também espetacular ao serviço do Sporting, 10 golos, 16 assistências, melhor época da carreira para Francisco Trincão, que no ano passado já tinha marcado 10 golos, mas 9 assistências, e portanto tem esta entrada, possível entrada no futebol britânico novamente pela porta do Arsenal. Esteve uma época no Wolverhampton com 30 jogos, 3 golos, uma assistência, na altura emprestado pelo Barcelona. Vamos lá ver o que é que acontece para Francisco Trincão então nos próximos tempos, se vai mudar-se para novamente o futebol britânico, se vai mudar-se para outras dimensões ou para outros clubes, neste caso outras competições que não a Premier League, ou se vai manter no Sporting, havendo esta iminência então também de poder renovar vontade do Sporting. Quem terá o seu contrato automaticamente renovado se for campeão é Rui Borges, o treinador do Sporting, e a equipa dos Leões terão, neste caso, acaba por ser uma felicidade para todas as partes. O Sporting, porque se tiver este prolongamento automático a Rui Borges é porque foi campeão. Rui Borges é porque também celebra um título e tem mais um ano de contrato. Ele tem contrato até 2026, até já falou várias vezes de se não fosse campeão, se podia não ter espaço no Sporting. Ele até já falou do contrato e, portanto, há esta certeza: se Rui Borges for campeão, o seu contrato é prolongado até 2027, ele tem contrato até 2026 com este título, se o Sporting conquistar também então no próximo sábado o seu título de campeão nacional. Vamos lá ver então o que é que acontece. Há uma nota importante para trazer, até porque já houve várias pessoas, inclusive na caixa de comentários, a nos questionarem se Rui Borges ou se o Vitória iria receber mais dinheiro na eventualidade de o Sporting ser campeão por causa de ter contratado ou de ter vendido ao Sporting o treinador. Rui Borges não vai receber. Na altura o Sporting pagou a cláusula, bateu a cláusula para levar Rui Borges para a equipa do Sporting e, como tal, o treinador vai ser pago e está a ser pago em tranches ao Vitória. Não há nenhum movimento diferente de esses pagamentos, portanto vão ser cumpridos os prazos que estão estipulados e não há mais dinheiro a entrar nos cofres vitorianos se o Sporting for campeão por causa da contratação do treinador. Portanto, isso é um dado consumado. Apenas haverá, na ótica do contrato Rui Borges, um prolongamento até 2027, ele que assinou na altura contrato então até 2026. No Benfica, Florentino Luís, hoje em Itália é muito falado o interesse do Nápoles. O Nápoles está prestes a ser campeão italiano e Florentino Luís está no topo das preferências da formação napolitana para o meio-campo. Estamos a falar de um jogador muito elogiado por parte de Bruno Lage.
mas também está com apenas 2 anos de contrato. A cláusula de rescisão de Florentino Luís é enorme, são 120 milhões de euros, é impossível o Benfica vender por este valor o jogador, portanto nunca vai dizer que quer vender os jogadores pelo valor da cláusula, a equipa encarnada, mas quer um valor de 35 milhões de euros por Florentino Luís, um médio de 25 anos, a caminho dos 26, esta época 41 jogos, 2 golos, uma assistência, e é por este valor que o Benfica quer tentar vender Florentino Luís à equipa do Nápoles. O Nápoles que no ano passado comprou David Neres ao Benfica por um valor a rondar os 28 milhões de euros, poderá chegar a estes valores. Ainda assim, a equipa italiana normalmente não gasta tanto dinheiro em médios, quer oferecer um ordenado também bastante avultado, na ordem dos 3,5 milhões de euros para Florentino Luís por temporada, um contrato longo de 5 épocas, mas para já ainda não houve qualquer proposta avançada em direção ao Benfica para tentar contratar Florentino Luís. Recorde-se que, por exemplo, no último mercado de inverno, o Benfica contratou Mano Silva para poder, no fundo, ter maiores reforços de meio campo, perdeu o médio do Vitória por um longo período, poderá regressar no início da próxima temporada, então Florentino Luís ter aqui o seu caminho de saída e o trabalho encarnado já ter sido feito com algumas contratações. Vamos lá ver, é um negócio ainda muito verde, mas é um negócio que pode ter pernas para andar. Quem também terá pernas para andar é o negócio da renovação de contrato de João Moutinho. Aos 38 anos é quase iminente a sua continuidade no Sporting de Braga por mais uma época. Está há 2 épocas nos arsenalistas. Este ano 35 jogos, 2 golos, 2 assistências e, ao que tudo indica, vai renovar contrato por mais uma época. João Moutinho é algo, eu diria, natural. Estamos a falar de um jogador que esta época leva mais de 2.600 minutos nas pernas, é um imprescindível para Carlos Carvalhal, é um imprescindível nos minhotos e, portanto, está bem, recomenda-se e, naturalmente, vai renovar contrato por mais uma temporada. João Moutinho na equipa do Sporting de Braga. Quem vai seguir caminhos opostos, ou os que vão seguir caminhos opostos, é Petit e Rio Ave. A equipa de Vila do Conde vai ter um novo treinador na próxima temporada e já sabe que não vai ser Petit, o negócio, ou neste caso a separação de bens está consumada, o treinador segue um caminho, o clube segue outro caminho. Havia mais um ano de opção em cima da mesa, mas as duas entidades, quer os representantes de Petit, quer o clube de Vila do Conde, já decidiram que cada um segue a sua vida por caminhos distintos e, portanto, Petit, que chegou a meio desta temporada para ocupar o lugar de Luís Freire, vai sair da equipa de Vila do Conde. Fez 28 jogos até agora, um equilíbrio, mais derrotas, 11 derrotas, 8 empates e 9 vitórias, sendo que 2 das derrotas, por exemplo, foi para a Taça de Portugal, diante do Sporting, naquela eliminatória da meia-final. Tem um registro de 8 golos marcados e 8 sofridos na taça, muito engraçado este registro do Petit, e portanto Petit vai deixar o comando técnico da equipa do Rio Ave no final desta temporada. Tem o último jogo agendado então para o próximo sexta-feira, é quando vai jogar a equipa do Rio Ave. Toda a jornada é no sábado, mas a equipa do Rio Ave vai jogar na próxima sexta-feira, o fim da sua temporada, na recepção ao Gil Vicente. Futebol internacional e os milhões todos em cima da mesa. Meus amigos, isto agora era só um milhãozinho, se calhar nem precisávamos de 1 milhão. Vocês podem dar a vossa opinião, mas Florian Wirtz vai para o Bayern de Munique, é quase certo. Bayern de Munique vai aqui atacar o vizinho Leverkusen e vai encher a farmácia do Bayern com 100 milhões de euros, é quanto quer pagar o Bayern de Munique, mas o Bayern Leverkusen já disse, meus amigos, a cláusula de rescisão dele é 150 milhões e, portanto, ou é entre 130 a 150, ou não há conversa para esta venda de Florian Wirtz. Estamos a falar de um jogador muito, muito importante na equipa de Xabi Alonso, 16 golos, 14 assistências esta temporada, 44 jogos, um jogador com mais de 3.300 minutos nas pernas. Se tornou internacional alemão também usando a camisola do Bayer Leverkusen, um jogador muito importante no título da última temporada, com os 18 golos e 19 assistências, uma peça basilar da equipa de Leverkusen, e por isso a equipa do Leverkusen não o quer vender por um valor menor
do que aquilo que acha que pode vender. Ainda assim, ele tem contrato até 2027, mas parece-me óbvio que este negócio vai acontecer. Resta saber a dimensão dos números. O Bayern de Munique quer dar 100 milhões de euros por este médio ofensivo com capacidade para jogar em qualquer uma das alas, um jogador espetacular. Florian Wirtz então vai mudar-se de Leverkusen para Munique e vai ser reforço do Bayern. Vamos ter mexidas enormes em Madrid. O Real vai estar muito ativo no mercado, porque já sabemos que Ancelotti já foi apresentado no Brasil, na Confederação Brasileira dos Desportos, para ser, ou de futebol, para ser selecionador brasileiro, e vamos ter a entrada de Xabi Alonso. E a entrada de Xabi Alonso, numa época em que a equipa do Real Madrid não ganha a Liga dos Campeões e está mais que certa uma possível não vencer também a La Liga, a equipa de Madrid vai então mexer muito no mercado e em vários setores. A defesa é para já aquela que a nova estrutura do Real Madrid parece mais intensa a mexer. No ano passado, a equipa do Real Madrid não contratou, por exemplo, Leny Yoro, que acabou por ser vendido pelo Lille à equipa do Manchester United, e Dean Huijsen, é assim que se pronuncia, apesar de parecer que não é assim que se pronuncia. Estamos a falar de um central que joga no Bournemouth, origem neerlandesa, mas é internacional espanhol. Dean Huijsen, que joga no Bournemouth. Estamos a falar de um defesa central que foi da Roma para o Bournemouth pela mão de Tiago Pinto, porque Tiago Pinto conhecia também este jogador da Roma, onde tinha sido diretor desportivo. Ele agora também é uma espécie de CEO do Bournemouth e foi contratá-lo à Roma, um jogador que pegou destaca na equipa de Andoni Iraola, 34 jogos esta temporada, 3 golos, uma assistência. Estamos a falar de um defesa central gigante, 1,97 m, e que deverá ser vendido por um valor a rondar os 60 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. Há aqui uma diferença que pode ser muito importante para a equipa do Real Madrid. O Real Madrid não quer pagar tanto por um jogador à cabeça. O Real Madrid está na capacidade, naturalmente é o Real Madrid, de pagar 60 milhões de euros por um defesa central, mas não quer pagar logo esse dinheiro de entrada. E, por exemplo, foi essa situação que o fez perder Leny Yoro para o Manchester United no ano passado, foi o facto do Manchester United ter pagado ao Lille o dinheiro todo de uma vez por essa transferência, que também foi o valor a rondar os 50 milhões de euros. Portanto, a venda em parcelas vai ser algo que, porque está contratualizado também, essa é uma informação que existe no contrato de Dean Huijsen, que ele pode ser vendido e a equipa que o comprar, pagando a cláusula, o valor da cláusula, pode pagá-la em parcelas. E, portanto, Dean Huijsen deve mudar-se para Madrid também já nesta janela de verão. Há aqui a dúvida se até pode chegar, inclusive, já para o Mundial de Clubes, Dean Huijsen. E esta agitação de mercado pode estender-se também ao lado esquerdo da defesa. O lado direito já falamos e vamos falar daqui a pouco, mas o lado esquerdo da defesa é um fator muito importante, porque o novo treinador, Xabi Alonso, quer mais concorrência para esse lado esquerdo da defesa, e o nome do benfiquista Álvaro Carreras está em cima da mesa. Álvaro Carreras tem contrato com o Benfica até 2029, uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, e é um dos nomes em equação para Xabi Alonso. É, de resto, em Espanha diz que é o segundo nome, porque o primeiro é Alex Grimaldo, com um valor bem mais baixo, o lateral espanhol que também esteve no Benfica e que Xabi Alonso levou para o Leverkusen, pode custar 30 milhões de euros à equipa do Real Madrid. O Benfica não está na disposição de vender Álvaro Carreras por um valor abaixo da cláusula, portanto são 50 milhões de euros que o Benfica pede, mas a equipa do Real Madrid tem Álvaro Carreras aqui muito sinalizado. Estamos a falar depois de jogadores com dimensão de idade diferente, com projeções de carreira diferentes. Xabi Alonso mais velho, Carreras com uma visão que os dirigentes do Real Madrid poderão ver com um crescimento maior e, portanto, vai muito pesar na decisão do treinador, mas o nome de Álvaro Carreras está em cima da mesa e é um jogador que a equipa do Real Madrid quer muito poder também ter nas suas fileiras. O Benfica não deverá vender o jogador por um valor abaixo da cláusula, até porque é muito importante Álvaro Carreras na dinâmica do Benfica. Tem contrato até 2029 e está com uma cláusula de 50 milhões de euros, que para a dimensão do futebol atual e para o valor quase de futuro de Carreras, sendo ele um valor muito presente naturalmente, acaba por ser um valor muito baixo. E a equipa do Real Madrid pode
gastar estes milhões todos de um lado, porque do outro vai ter um jogador a custo zero, que é Alexander-Arnold, Trent Alexander-Arnold, de saída do Liverpool, já anunciado também. Arne Slot também já disse que sabem para onde é que ele vai, e só falta mesmo aparecer de camisola branca vestida. Vai acontecer naquele período em que os clubes puderem anunciar jogadores para o Mundial de Clubes. Alexander-Arnold vai aparecer então vestido de branco de Real Madrid e será então o novo defesa de direito da equipa merengue. Alexander-Arnold. Ainda no futebol internacional e no Real Madrid, Rodrigo está aqui com um braço de ferro que pode ditar a sua saída da equipa merengue. O jogador tem contrato até 2028, mas está completamente insatisfeito. Esta época ele foi pouco utilizado, tem números até abaixo para a dimensão do Rodrigo, 14 golos e 9 assistências na temporada em 51 jogos utilizados. Ele jogou praticamente em todas as competições do Real Madrid, mas ele sente-se sem o carinho à sua volta, pela dimensão de Vinícius, pela dimensão de Mbappé, pela dimensão de Jude Bellingham. Rodrigo sente-se, no fundo, uma bolacha à parte do pacote tridente ofensivo e quer ter um papel preponderante, e como quer isso, quer sair do Real Madrid. Em Espanha toda a gente diz que Rodrigo hoje inclusive lesionou-se, e portanto até dizem que já não vai jogar mais, porque a lesão é impeditiva de terminar a temporada a jogar, e que depois deverá sair então do Real Madrid já nesta janela primária de transferências para o Mundial de Clubes. Vamos lá ver então como é que agita o mercado aqui esta possível saída de Rodrigo. Agora falamos de Manchester City e dos milhões que o Manchester City pode aqui também mexer no mercado. O primeiro nome é o médio centro, o médio ofensivo do AC Milan, Reinders. Tijani Reinders, o neerlandês de origem da Indonésia, pode, ou é a opção que a equipa do Manchester City quer para o lugar de Kevin De Bruyne. Está na disposição de pagar 67 milhões de euros à equipa do AC Milan para levar Reinders então de Milão para Manchester. Um jogador que foi muito importante nesta fase da temporada, desde que chegou também Sérgio Conceição à equipa do AC Milan. 15 golos, 5 assistências, 51 jogos esta temporada, e portanto Reinders, que está a cumprir a segunda temporada em Milão, pode mudar-se para o Manchester City. Internamente, o Manchester City está a tentar contratar Tino Livramento, o luso-inglês Tino Livramento, Valentino Francisco, não está a sair Francisco demais, Valentino Francisco Livramento, é o nome que a equipa do Manchester City quer levar de Newcastle para Manchester. Ainda assim, o jogador custou 40 milhões aos Magpies há 2 temporadas, veio do Southampton. Estamos a falar de um jogador, ele é luso-inglês, tendo nascido em Inglaterra, é filho de pai português, mãe escocesa. A história está muito bem escrita também no 00 pelo Ricardo Gonçalves. É um jogador formado no Chelsea, que depois o Chelsea vendeu ao desbarato ao Southampton, não o quis ir resgatar, e depois o Newcastle contratou por 40 milhões aos Saints. Ele este ano já leva 43 jogos. Passou a ser internacional inglês pela equipa principal, já era também pelas equipas seleções jovens. Estamos a falar de um defesa de direito muito explosivo, muito ofensivo, com uma grande capacidade de chegada à área, e a equipa do Manchester City vê nele uma espécie de novo Kyle Walker, e como não vai ter o regresso de Kyle Walker, quer contratar Tino Livramento. No entanto, o Newcastle não está muito na disposição de vender Tino Livramento. Ele tem um valor de mercado a rondar os 35, 36 milhões de euros, mas o Newcastle vai querer vendê-lo sempre por cima dos 40 milhões que gastou, e este é um negócio que ainda vai durar uns dias a poder acontecer, se acontecer. O Liverpool já escolheu também o substituto de Alexander-Arnold. Falamos de Jeremy Frimpong, um defesa direito da equipa do Bayer Leverkusen, e vai à partida à equipa de Liverpool, os Reds, gastarem 35 milhões de euros para contratar este jogador. Portanto, o Leverkusen vendendo Florian Wirtz e também Jeremy Frimpong, já ficam aqui com cerca de 180 milhões para poder atacar o mercado, e são 2 vendas muito importantes. Estamos a falar de Frimpong, um lateral direito também com uma grande capacidade de chegar à área, 10 assistências que já leva esta temporada, e portanto é um jogador que pode dar aqui o salto e regressar ao futebol inglês. Ele que foi formado no Manchester City, aqui agora
depois de ter ido ao Celtic e ter estado 5 temporadas no Leverkusen, à partida vai regressar à Inglaterra para ser reforço do Liverpool. E isto já vai longo, portanto, meus amigos, eu estou de regresso amanhã, vou tentar ser menos maçador, ou então, se gostaram, já sabem, continuem aí, amanhã estamos de regresso. Um abraço, fiquem bem.